Doc Online. Um mastro é um remoinho de água poderoso e de grande amplitude, muitas vezes utilizado metaforicamente para descrever um clima, uma situação de grande confusão, violência, destruição. Os Maelstrom, uma crônica de família, é um filme de 1997 do realizador húngaro Péter Forgas. Nos primeiros minutos do filme, ele usa a definição aquática do termo. Imagens granuladas típicas da época, azuladas ou uivo do vento. Vemos pessoas atrevidas a deslocarem-se para trás, para a frente, em direção ao pontão à beira-mar, onde arrebentam ondas poderosas, ameaçadoras e imprevisíveis. O futuro é imprevisível, talvez, para os protagonistas deste filme, os membros da família Perrebon, que nos são apresentados nos minutos seguintes como personagens de um filme de ação. Mas nós, o público, temos uma boa ideia do que vai acontecer a esta família judia holandesa nos anos 30 e 40 do século passado. E o realizador joga com a nossa expectativa, o nosso receio, sabendo que seremos sensíveis às pistas e aos elementos, cada vez mais óbvios, plantados ao longo dos planos, lembrando-nos que o vórtice da história, com H maiúscula, vai em breve sugar a pequena história desta família. Max Perrebon, um dos protagonistas do filme, é também o seu operador de câmara amador, e o coração visual do filme são as filmagens que faz da sua família alargada, da sua mulher, Anne, assistimos ao seu casamento, da sua filha, Flora, do filho, Franco, da sogra. Este found footage amador, cujo tom sépia quente o realizador parece geralmente se acentuar, é também enriquecido pelos sorrisos que filma, os jogos e o contacto físico entre os membros da família, as refeições festivas partilhadas. Estas imagens mostram pessoas a olhar para o futuro, construir casas, abrir lojas, a casar e a ter filhos. Mas o nosso olhar de antecipação apercebe-se da presença regular de homens de uniforme em segundo plano, às vezes a cavalo. Também, imagens de ondas e mares tempestuosos lembram-nos que o Maelstrom não está longe. E à medida que o filme avança, a montagem dá cada vez mais espaço a outros vídeos de arquivo. Desfiles militares, campos de jovens nacionalsocialistas, por exemplo. Estas sequências distinguindo-se das imagens da família Perrebon pelos seus tons mais frios, azulados, cinzentos. O realizador integra cada vez mais imagens de arquivo da família do SS Seyss-Inquart, comissário do Reich, para os territórios holandeses ocupados. Encadeia rimas visuais entre este material e os arquivos da própria família Perrebon. Vemo-los sucessivamente a cuidar do seu bebê recém-nascido ou a patinar no gelo. O corte do filme parece acentuar-se, acelerar à medida que avança, e as imagens dos Perrebon, que permanecem leves, sorridentes durante todo o filme, são cada vez mais esmagadas, presas entre os outros arquivos. Artikel 1. Mas a força do filme, o impacto violento que pode ter sobre nós, reside sobretudo na justa posição contrastante e provocadora entre a sua banda sonora e a sua componente visual. De facto, não vemos nada da ameaça nazi, tal como os Perrebombs, se calhar, mas ouvimos-la, primeiro, pela música subtil, cheia de nuances, composta por Tibor Zemzo, cuja percussão e ritmo
acompanham a marcha da história inelutável e a presença regular de violinos inquietantes. Além disso, o realizador opta por concentrar na banda sonora os arquivos mais explícitos. Discursos do regime, artigos de lei sobre o destino dos judeus, por vezes cantados, o que acentua o seu caráter sentencioso. Personen die in de zin van artikel 4 der verordening... Estes arquivos sonoros são parcialmente reproduzidos textualmente no ecrã, permitindo-nos compreendê-los. No auge do cinismo, vemos o SS 6/4 jogar tênis com Himmler diante das suas mulheres, enquanto ouvimos recitado o artigo sobre o uso obrigatório da estrela de David pelos judeus. In het openbaar vertoont, moet een jodenster dragen. Mais perturbador ainda, vemos a pequena Flora aprender a andar com um canto a fundo que explica como os animais de sangue quente devem ser anestesiados antes de serem abatidos. Vemos também a Annie mudando as fraldas do Franklin, o irmão mais novo de Flora, acompanhada por um arquivo sonoro dedicado à higiene racial e ao sacrifício do povo judeu. Num dos últimos planos do filme, Annie e a mãe cosem, sorridentes, enquanto se ouve uma voz a recitar os objetos que os judeus devem levar consigo para os campos de trabalho na Alemanha. Pouco a pouco, o corte hábil de Forgas e o diálogo entre imagem e som levam-nos ao centro do turbilhão, do Maelstrom, onde a família Pereboom é engolida pela história. Neste filme, não há imagens clichês e violentas de campos de concentração e do Holocausto. O realizador cria uma ponte, um elo humano entre o espectador e esta família comum e normal, para nos fazer sentir melhor a injustiça, o absurdo e o horror que se abate sobre eles, e, sobretudo, sem nunca os fazer perder a sua humanidade no ecrã.